to be so beautiful. Now look at me. My actions are unbeautiful. It's clear to see. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês alguns micos e algumas histórias que aconteceram comigo na dublagem. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que vocês sempre me perguntam lá no meu TikTok, lá no meu Instagram, é o que acontece, Karen, se você errar alguma fala na dublagem. Não acontece nada, gente. Não tem problema se você errar alguma fala, alguma frase, uma palavra. É só você refazer de novo. Até porque na dublagem a gente não leva o texto pra casa pra decorar ou pra dar uma lida antes. A gente chega lá no estúdio e é assim, direto. A primeira vez que a gente tá tendo contato com aquele texto, a gente muitas vezes nem sabe o que a gente vai dublar. Então não tem problema se a gente errar. Mas vim contar aqui uma coisinha pra vocês, que teve um dia que fui eu lá dublar Linda e Plena, e aí eu cheguei no estúdio, né, tava dublando um desenhozinho, e aí tinha uma palavra, que é uma palavra muito simples, mas que não tava saindo, eu não sei porquê, gente, eu conheço essa palavra, eu sei como fala ela certa, mas na minha mente, não sei o que rolou, acho que deu um bug. A palavra era biblioteca, era uma frasezinha que eu tinha que falar lá, tipo, ah, vamos na biblioteca, sei lá, e eu tava com fone e eu ficava falando assim, vamos na biblioteca. Aí o diretor, vamos mais uma, Karen? Aí eu, desculpa, vamos mais uma. Vamos na biblioteca. E saiu errado, gente, umas 1000 vezes. Umas simples palavras que eu sei falar, mas na hora, não sei o que aconteceu, eu errei 1000 vezes. Mas como eu falei, não tem problema, a gente refez 1000 vezes até eu falar certo. Outra história que eu tenho pra contar aqui pra vocês é que teve um dia que, eu não sei se vocês sabem, mas a minha irmã é dubladora também. Vem cá, Nath, dá um oizinho. Oi, galera. A minha irmã só com a voz, né, porque ela tá de pijama, no caso, 1 da manhã, a gente tá gravando esse vídeo. Mas enfim, a minha irmã, ela também é dubladora. Ela já dublou Riverdale, ela já dublou... O que mais você já dublou? Masterchef, já dublou aquele lá, Danmachi, não sei falar, que é um anime. Ela já dublou um monte de coisa e a gente sempre vai pros estúdios, né? Nossa mãe que leva a gente. Aí teve um dia que eu cheguei lá no estúdio pra dublar e aí eu entrei, né, na cabine, falei o texto, dublei, a diretora quando eu saí me agradeceu. Aí a diretora virou pra minha mãe e falou, ah, que bom, Karen, parabéns aí pelo seu trabalho, mas cadê a Natália? Natália é minha irmã. Aí minha mãe, ué, tá em casa, né? Aí ela não pôde vir hoje? Aí a minha mãe, não, né, veio só a Karen pra dublar e entrou. Como assim ela não pôde vir hoje? Aí a diretora respondeu, é porque não era pra Karen o trabalho, era pra Natália. Sim, gente, eu fui dublar no lugar da minha irmã sem querer. Na verdade, a minha mãe acabou confundindo os horários e me levou no lugar da Nath quando era pra ela estar dublando. Mas como foi uma coisinha rapidinha assim, as nossas vozes são bem parecidas, então acho que passou, ninguém percebeu, a gente finge que não aconteceu até hoje. Até hoje que eu tô contando pro mundo todo aqui no YouTube, né? Mas tudo bem. Tem um filme que eu dublei que se chama Mais Que Vencedores. E nesse filme eu dublei a menininha principal, né? Se você não viu, tava no cinema antes da pandemia. E a menina que eu dublei era uma corredora e ela era asmática. E aí é que tá o problema da situação. A menina era asmática, né? Então tinha algumas cenas que ela tava tipo... ofegante demais, até porque ela era corredora, então ela corria, tinha crise de asma e já naturalmente quando corre a gente já fica... Quando tem asma então fica... E aí eu fui dublar isso e eu fiquei tonta, porque literalmente era uma cena de 3 minutos só da garota respirando assim desse jeito muito forte e eu fiquei tonta no meio do estúdio, porque era o tempo todo assim... E eu fiquei dublando isso, gente, por 3 minutos direto. Eu me lembro que o diretor parou e falou, oi, Karen, tá tudo bem? Tá tonta? Quer dar uma pausinha pra beber água? Aí eu quero dar uma pausinha sim, acho que é bom. Fiquei tonta, mas tudo bem, a gente seguiu o baile. Parei, bebi uma aguinha, depois eu entrei no estúdio de novo e continuei dublando as coisas. Então, pra quem não sabe, eu tenho 18 anos já, todo mundo acha que eu tenho 14, 15, teve gente até que falou que eu tinha 12 anos, mas eu tenho 18, tá? Eu juro. Então, hoje em dia já tá mais liberado pra eu dublar certas coisas na TV, em séries e filmes, mas quando eu era menor, eu acho que eu devia ter uns 15, 14 anos, eu tava no estúdio pra dublar, né? E aí, como eu falei, a gente não sabe o que a gente vai dublar. Então eu cheguei lá no estúdio, a gente senta numa salinha de espera até o diretor chamar a gente, e aí o diretor fala, Cristiane Baião. Aí eu, Cristiane é minha mãe, o que querem falar com a minha mãe? Eu já falei, pronto, vou ser demitida, fiz alguma coisa errada, vou me tirar do estúdio, vou parar de dublar pra sempre. Fiquei nervosa, né, que eu não sabia o que eu tinha feito. Ao invés de me chamarem, chamaram a minha mãe, eu falei, tá bom, só respirei fundo.
minha mãe entrou no estúdio e eu fiquei lá na sala de espera, esperando a minha mãe e não esperando pra dublar. Mas ok, aí eu fiquei tipo, Jesus, o que eu fiz? Ela vai brigar comigo, aconteceu alguma coisa. Até que a minha mãe volta e eu falo, oi mãe, tá tudo bem? Aí ela, tá, não era nada demais não, é que eles estavam me perguntando se tinha problema, se você falar alguns palavrõezinhos ou outros. Aí eu, então mãe, tá tudo bem por você? Porque por mim não tem problema nenhum não, se eu falar uns palavrões ou outro lá dentro. Aí minha mãe me falou que não tinha problema nenhum, ela conversou comigo, que era tudo profissional e que eu não tava falando besteira, não tava fazendo nada demais, era só pra uma série, acabou, não ia falar mais essas palavras quando saísse do estúdio. Aí eu falei, ah mãe, tá bom então, né? Aí eu entrei pra dublar, eu falei esses palavrõezinhos lá dentro e, gente, eu me senti tão rebelde que eu saí, tipo... me achando, só porque eu tinha falado uns 3 palavrões na série, mas tudo bem, né? Aí eu contando isso pras minhas amigas foi a melhor coisa. Eu falei, gente, eu falei um monte de palavrão hoje porque eu fui dublar uma série. Eu realmente me senti a própria rebelde. Gente, teve uma série que eu dublei que eu acho que essa menina foi, tipo, a minha personagem preferida de todos. Porque geralmente eu dublo desenhos animados e coisinhas assim pra criança, ou então bebezinho com uma vozinha mais fina. Só que nesse dia eu fui dublar uma menina que era mais velha que eu, e ela era toda delinquente, ela só fazia coisa errada, então ela tinha uma voz mais grave. E eu amei dublar essa menina. Só que teve um dia, né, como os outros, que eu tava indo lá dublar ela, e... tinha uma cena que ela tava pegando um celular, acho que era da mãe, nem lembro, ela pegava um celular. E aí a fala era... Menage a Troar. Só que eu, leiga que sou, eu não sabia como pronunciava, né? Porque não tava escrito Troar, tava escrito Trois. E eu, toda vez que eu tenho dúvida em alguma palavra, eu pergunto, como é que se pronuncia isso aqui mesmo? Aí eu falei, como é que se pronuncia isso aqui? É Trois? Trois? Os diretores começaram a rir da minha cara. Aí perguntaram, Karen, atroar, mas você não sabe o que é isso, não? Aí eu, não. Aí eles, tá bom, depois você pergunta pra sua mãe então, tá? E vamos trocar, não vai ser mais essa palavra não, vai ser vídeo de sexo. Aí eu fiquei tipo, ah, tá legal então. Ainda sobre os textos da dublagem, hoje em dia a coisa já tá um pouquinho mais tecnológica, né? O pessoal já tá usando o tablet, então quando a gente chega no estúdio, tem um tablet na nossa frente com as nossas falas, então é só arrastar pra cima ou arrastar pra baixo pra poder achar onde é que a gente vai falar e dublar. Mas enfim, ainda quando era o negócio do papel, né? Onde os textos eram em papéis mesmo, então era tipo papel solto, não era nem um caderninho pra juntar tudo. Eram papéis soltos, e aí o texto é um bolinho assim, né? De papel. E aí teve um dia que eu fui chegar pra dublar, e aí falou assim, Karen, a sua fala tá no loop 13. Aí eu, tá bom. Fui procurar o loop 13, achei. Isso que eu achei o loop 13, que eu fui pegar o texto assim na mão, ele caiu todo no chão. Então, tipo, as páginas ficaram todas trocadas e o meu desespero. Eu fiquei tipo, o que eu faço agora? São 300 páginas, como é que eu vou organizar isso? Só sei que eu falei assim pro diretor, só um minuto que eu ainda tô procurando o loop 13. Só que na verdade eu tava organizando as folhas pra não levar esporro depois. Outro dia eu acordei, tomei meu banho, me arrumei, estava plena, linda e maravilhosa para ir dublar. Quando eu chego no estúdio, toco a campainha, eles me atendem, eu entro e eles falam, Karen, você tem algum concerto pra fazer hoje? Você tá escalada com quem? Aí eu falei o nome do diretor, aí a menina olhou pra mim e falou, mas não é hoje não, minha filha. Aí eu... peraí, você tá brincando, né? Não é hoje? Eu até repeti o dia de hoje. Falei, hoje é dia X, às 2 horas da tarde. Não era pra eu estar aqui hoje, não? Pelo amor de Deus? Aí a menina respondeu, não, é só semana que vem. Eu agradeci, né? Porque melhor ser só semana que vem do que o dia já ter passado e eu ter chegado no dia errado. Mas essas coisas às vezes acontecem. Na verdade, só aconteceu um dia comigo e eu rezo por eu ter sido adiantada ao invés de ter sido atrasada pro estúdio. E a nossa última história do dia foi uma vez que eu fui num estúdio. Eu já tinha terminado de dublar, mas eu ainda tava lá dentro da cabinezinha, né? Aí o diretor falou assim pra mim, não, Karen, pode vir aqui pegar o seu voucher, tá? Aí eu falei, tá bom. Só que eu saí do estúdio e eu fiquei perdida, porque é um monte de corredor e tinham acabado de reformar. E aí eu entrava assim nas salas, era o diretor errado, eu, ai, desculpa. Fechava como se nada tivesse acontecido e eu fui de porta em porta pra caçar o diretor que tinha me dirigido e eu não achava de jeito nenhum, eu simplesmente fiquei perdida no estúdio. Até que eu perguntei pra um outro diretor onde é que o diretor que tinha me dirigido estava. Aí ele me mostrou. Aí quando eu abri a porta do diretor, eu falei, meu Deus, eu tava perdida, não tava achando a sua salinha. Aí o diretor respondeu assim pra mim, eu sei, eu deixei você se virar, eu sabia que você ia me achar uma hora. Então foi
foi isso, gente. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas minhas histórias. Se você gostou, não se esqueça de dar um like aqui nesse vídeo, comentar alguma coisa bacana que eu vou responder vocês e principalmente ativar o sininho pra você sempre saber quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Beijo!